Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. A gente está aqui de volta. Eu quero retomar bem daqui, esse finalzinho, que a gente está aqui agora falando sobre 3 passos para andar na vontade de Deus. Esse é o tema da nossa série de mensagens, tá? Como andar na vontade de Deus. Eu te falei, em primeiro lugar, uma mudança na maneira de pensar. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida e me render a ela, A palavra de Deus é a vontade de Deus para a vida do homem. Então, renovar a maneira de pensar na palavra de Deus é conhecer a vontade de Deus para a minha vida e me render a ela. Se eu penso como Deus pensa, eu vou agir de acordo com a palavra dele, automaticamente eu estou andando na vontade dele. Em segundo lugar, conhecer a liberdade conquistada na cruz. Não somos mais obrigados a pecar. Fomos libertos do pecado. Durante muito tempo, eu quero te dar meu testemunho aqui, eu andava mesmo fazendo parte de uma igreja e tal, mas achando que o pecado era algo inevitável. Não, eu sou pecador, a carne é fraca e tal, enquanto estiver nessa carne eu vou pecar mesmo, não tem como evitar, e não é bem isso. Quando a gente conhece a liberdade que foi conquistada para mim e para você na cruz, a gente toma posse dessa liberdade, a gente consegue andar na vontade de Deus abrindo mão, porque Jesus pediu isso, negue-se a si mesmo. Será que ele ia pedir algo para eu e você fazermos que fosse impossível? Seria injusto da parte dele. Se ele manda a gente negar a si mesmo, é porque é possível. Amém, queridos? A gente está aprendendo como, Conhecendo essa liberdade. Fomos libertos do pecado, como está aqui, em Romanos 6:22, e nos tornamos escravos de Deus. Escravo aqui no sentido de ser servo dele, de estarmos aptos a fazer a vontade dele. E como consequência, a gente vai andando em santidade e tomando posse da vida eterna que nos foi conquistada. Amém, queridos? E aí, eu coloquei, uma vez que o pecado não me domina mais, está na esfera da minha decisão pecar ou não. Essa frase é uma frase forte. Porque não é assim que a gente enxerga muitas vezes. Eu não consegui, eu não resisti. Cara, a gente acaba decidindo. Sabia? Sem perceber, a gente decide. Eu coloquei aqui, no verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí eu fechei dizendo que para você, que pensar nas consequências sempre vai me ajudar a decidir. Uma vez que o pecar ou não é uma escolha da esfera da minha decisão, se eu pensar nas consequências, eu vou decidir melhor, sabia? Toda vez que vem uma vontade de fazer um negócio errado, se eu pensar, cara, isso aqui vai ter uma consequência, principalmente uma consequência espiritual, e eu falei contigo que às vezes não envolve só a gente, mas uma questão de família e tal, sofrendo consequência, pensa direitinho, cara, se vale a pena levar essa vontade adiante. Porque às vezes, um prazer de um instante momentâneo vai trazer uma consequência que vai ser um sofrimento longo. Muitas vezes o pastor Hélio Peixoto fala isso. Muitas vezes a consequência do pecado traz um preço que eu e você não estamos dispostos a pagar. Mas a gente não pensa nisso na hora. Tá bom? Vamos lá para o terceiro passo, para a gente já caminhar para a parte final dessa série. O que fazer para andar na vontade de Deus? Eu preciso... ainda tem uma partezinha final aqui falando dessa libertação. Desculpa, olha só o que está escrito. Já não existe condenação para quem? Para quem está em Cristo Jesus, uma vez que a gente foi liberto do pecado. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito aqui, Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lembra que eu falei que a morte acaba sendo uma consequência do pecado? Sabe? Mas nós fomos libertos disso. Está aqui, não existe mais condenação, porque a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e também da morte. Então, eu botei essa frase aqui para você. Em Cristo Jesus fomos libertos da culpa do pecado, do poder do pecado e de suas consequências. Que maravilha, porque uma vez que eu não peco mais, pelo menos de forma intencional, não vivo mais na prática do pecado, eu não sofro as consequências do pecado. Amém, queridos? Para pensar nisso. Eu e você precisamos conhecer a liberdade conquistada na cruz do Calvário para que a gente possa entender que somos perfeitamente capazes em Cristo Jesus de andar na vontade de Deus. Tudo através de Cristo Jesus, tá bom? Então agora sim, vamos lá para o terceiro passo para a gente já caminhar para a reta final. Eu preciso aprender a lutar contra a minha própria carne, cara. Se eu quero fazer a vontade de Deus, eu preciso aprender a lutar contra a minha própria carne. Eu vou falar mais disso no próximo vídeo, sabe? Eu quero aqui agora só dar esse início aqui, para você entender, tá? Se eu aprendo a lutar, por quê?
A Bíblia diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, a maior oposição que nós temos para fazer a vontade de Deus é a nossa carne. E se eu não aprendo a lutar esse combate, eu nunca vou andar na vontade de Deus, porque a carne vai sempre vencer. Então é o que eu coloquei aqui, ó. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa carne, porque o diabo ele é inimigo derrotado. É isso aí, mas às vezes a nossa carne não quer se render à vontade de Deus. Amém, queridos? Então fica com essa palavra aí. No próximo vídeo a gente vai desenvolver esse assunto aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.